Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Biologia no Enem. Aqui revisaremos conceitos fundamentais para se obter um bom rendimento na seção de Biologia da prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor João Ravelli e estou com vocês nessa jornada. E nessa aula abordaremos o assunto de evolução no Enem. Então, a nossa primeira questão ela é do Enem de 2012 e diz o seguinte: paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. Vamos à nossa parte teórica. Então, o que é evolução? Evolução é o conjunto de processos que levam a modificações nos seres vivos ao longo do tempo, podendo dar origem a novas espécies. Evolução é mudança, não melhoramento ou progresso, como nós temos no senso comum a ideia de evolução, né? Então, nós temos como evidências da evolução os fósseis, que são vestígios da existência dos seres vivos. Geralmente, eles são resultados de processos de substituição ou petrificação, que à medida que a matéria orgânica é decomposta, ela é substituída por minerais, dentre eles o quartzo, que é o mineral que forma a areia. E é muito comum ser encontrado conchas de moluscos, ossos, pegadas e fezes mineralizadas. Mas também pode ser possível encontrar organismos conservados em geleiras ou em âmbar. Nessa primeira imagem aqui, nós temos impressões de folhas fossilizadas. Aqui nós temos um inseto preservado em âmbar. Âmbar é uma resina vegetal que forma esse cristal. E aqui nós temos uma amostra de um filhote de mamute que foi muito bem conservado em geleiras. Outra evidência de evolução é a comparação anatômica entre seres vivos, que pode ser feita por meio de analogia, quando as estruturas possuem semelhanças quanto à função, mas sem relação de ancestralidade. É o exemplo da asa de um inseto e a asa de uma ave. Elas executam a mesma função, voar, mas não têm nenhuma similaridade quanto à ancestralidade. E homologia, que tem relação de ancestralidade com ou sem igualdade de função, que é o caso da pata do cavalo e nosso braço. Tem os mesmos ossos, informações diferentes e executam funções diferentes, né? Outra evidência de evolução, nós temos os órgãos vestigiais, que são órgãos que são bem desenvolvidos e funcionais em alguns organismos, mas em outros não tem função ou tem função mínima. Que aqui nós temos como exemplo o seco e o apêndice secal de um sistema digestivo de coelho e o seco e o apêndice secal de um sistema digestivo humano. Podemos ver que nos coelhos ele é bem mais desenvolvido, enquanto que na gente é bastante reduzido, né? Outra evidência de evolução, nós temos a comparação entre moléculas, que é a comparação realizada por técnicas de bioquímica e engenharia genética para proteínas e ácidos nucleicos, e que diz que, quanto menor o número de diferenças entre sequências de nucleotídeos de um gene existente no genoma de duas espécies, maior o grau de parentesco evolutivo entre elas. Ou seja, quanto menor as diferenças, maior a proximidade. Agora o conceito de cladograma ou árvores filogenéticas. São a representação gráfica do parentesco evolutivo. Aqui nós temos um exemplo de cladograma. E nós temos alguns grupos separados. Grupo monofilético é um conjunto formado pelo nó e por todos os ramos que partem dele. É essa delimitação aqui em amarela, que inclui todos os organismos a partir desse ancestral, todos eles. Grupos irmãos, que compartilham o mesmo ancestral direto. Então, nós temos aqui que Testudines são grupo irmão de Lepidosauria, grupo irmão de Crocodília, grupo irmão de aves. Grupo parafilético, vários descendentes de um ancestral, porém não todos eles.
Então, nós temos, por exemplo, essa separação aqui em azul, que inclui esses grupos aqui, mas deixa aves de fora. E o grupo polifilético é a união de grupos monofiléticos sem incluir os grupos mais próximos e ancestrais comuns a todos esses outros grupos. Então, nós temos aqui esse grupo vermelho, né, que inclui mamália e aves, deixando de fora todos esses outros outros membros, né, dos grupos, e também deixando de fora os ancestrais comuns a todos eles aqui. Certo? Agora, voltando para a nossa questão. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que a. desestabilizaram o relógio biológico dos animais, causando alteração no código genético. Então, vamos lá. O conceito de relógio biológico ele está muito mais ligado a percepções de dia e de noite, que condicionam todo o comportamento dos animais. Então, não está muito por aí, não. E o de código genético é o código genético universal, que é comum a todos os organismos. Mudar o relógio biológico não iria alterar o código genético. A B. Reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Sim, parece ser um item que responderia nessa questão, porque dificultou a realização dos processos fotossintéticos por meio dos produtores, atrapalhando toda a vida que dependia desses produtores, né? Mas vamos ler os outros itens. C. Causaram uma série de intoxicações nos animais, provocando bioacumulação de partículas de poeira nos organismos. O conceito de bioacumulação é quando um composto é absorvido e não há vias metabólicas para processá-lo, elevando a sua quantidade em toda a teia trófica. Aqui está falando que uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. O item D. Resultaram na sedimentação das partículas de poeira levantada com o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento dos rios e lagos? Não. O item E. Evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, causando uma grande seca que impediu a retroalimentação do ciclo hidrológico? Não. Então, portanto, o item B responde corretamente essa nossa questão, que é do Enem de 2012, e na nossa lista de exercício é a questão de número 10. Próxima questão, essa é do Enem de 2014, na nossa lista ela é a questão 13. Embora um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para estes cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por a. Modificações de características, b. Incremento no tamanho corporal, c. Complexificação de seus sistemas, d. Melhoria de processos e estruturas, e. Especialização para uma determinada finalidade. Bem, como a gente estudou na parte teórica, evolução são modificações de características. Não tem a ver com complexificação, melhoria, incremento ou especialização com finalidade. Então, responde corretamente essa questão, o item A, modificação de características. A próxima questão do Enem de 2016, na lista, ela é a questão 19. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é a. O desenvolvimento embrionário? Não, cada organismo tem sua especificidade, é um pouco diferente em, por exemplo, plantas e animais. Reprodução sexuada? Temos organismos que se reproduzem de forma assexuada. Respiração aeróbica?
mas tem organismos que têm uma respiração anaeróbica, né, com ausência de oxigênio. Excreção urinária, diversos organismos têm a sua excreção diferenciada. Síntese proteica, que é a formação de proteínas a partir de toda uma expressão gênica, sim. E aqui a gente relembra o conceito de código genético universal, que são aquelas 3 letrinhas que formam que constituem aminoácidos, né? Que no processo de tradução, o RNA mensageiro leva a informação para o ribossomo e lá tem a formação de uma proteína. É comum a maioria dos organismos com pequenas variações de alguns aminoácidos, mas é bem fortalecida que a síntese proteica realmente fortalece essa teoria de que a vida teve uma origem comum. Então é o item E que marca corretamente a nossa questão. Próxima questão do Enem de 2017 e na nossa lista de exercício é a questão 22. A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família hominida, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. As ilustrações representam da esquerda para a direita o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e o... Então, nós temos aqui os seres humanos, nós temos a árvore filogenética aqui, certo? Aqui é o ancestral comum entre os seres humanos, chimpanzé e o bonobo. Aqui é o ancestral comum entre o gorila e os demais para o ramo acima. E aqui o ancestral comum entre o orangotango e os demais acima. Aqui nós temos um ancestral comum entre o chimpanzé e o bonobo. Então, responde corretamente essa questão o item D, que diz que a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e chimpanzé e bonobo. Certo? Essa aula a gente termina por aqui. Não se esqueça de acessar o link do nosso blog para ter acesso a nossas questões exclusivamente de evolução no Enem. Tem o gabarito no final da lista e você pode responder e conferir assim que terminar. Certo? Muitíssimo obrigado, boa prova e bons estudos.